Um grupo de renomados cientistas brasileiros foi reunido para trabalhar em um projeto do governo federal com o objetivo de prever os impactos das mudanças climáticas no nosso país. Os pesquisadores envolvidos no estudo chamado Brasil 2040 passaram 2 anos, entre 2013 e 2015, reunindo dados para ajudar o país a se preparar para essas mudanças. O trabalho gerou uma série de relatórios alertando para problemas que se tornariam recorrentes, como os extensos períodos de seca no norte do país e as chuvas extremas como essas que causaram a tragédia das enchentes no sul. Mas assim como diversos avisos da ciência sobre alterações no meio ambiente ao longo do tempo, o projeto Brasil 2040 foi ignorado pelo poder público. Vamos resgatar essa história. Os cientistas alertam há muito tempo sobre o que pode acontecer com o planeta no caso de um aumento relevante da temperatura global. Para a gente ter uma ideia, em 1856, uma cientista americana chamada Eunice Foote concluiu que certos gases se aqueciam quando eram expostos ao Sol e que o aumento nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera poderia alterar a temperatura do planeta. Como Eunice era uma mulher, a sociedade machista do século XIX não deu bola para os achados dela. Mas 3 anos depois, o irlandês John Tyndall publicou uma série de estudos sobre o fenômeno que viria a ser chamado de efeito estufa, e aí levou todo o crédito pela descoberta. Mesmo assim, em meio ao impulso econômico da Revolução Industrial, a humanidade, com uma fome danada de produção e consumo, nem parou para pensar que poderia estar mesmo na direção de um verdadeiro caos climático. Nos anos 1950, mais e mais cientistas começaram a se debruçar sobre o assunto. Em 1960, o climatologista Charles Keeling detectou que os índices de dióxido de carbono na atmosfera estavam subindo, e 5 anos mais tarde, um relatório do governo dos Estados Unidos já alertava para os efeitos nocivos da emissão de gases gerados pela queima de combustíveis fósseis. A preocupação com o planeta levou a Organização das Nações Unidas a realizar, em 1972, a sua primeira conferência para o meio ambiente, em Estocolmo, na Suécia. No encontro, o então secretário-geral da ONU, o austríaco Kurt Waldheim, disse que a presença de mais de 1.200 delegados de 120 países na conferência era a prova de que a humanidade tinha despertado a tempo de evitar uma catástrofe. Mas vamos combinar que não foi bem isso que aconteceu. De lá para cá, um dos campos da ciência que mais se desenvolveu foi a pesquisa ligada ao clima, que vem produzindo um conjunto cada vez mais robusto de evidências mostrando o perigo global da queima de combustíveis fósseis para a vida na Terra. Os governos dos países ricos sempre fazem questão de enaltecer o trabalho dos cientistas, sediando conferências e financiando pesquisas, mas pouca coisa foi feita para mudar as bases de uma economia apoiada no petróleo. Essa é a realidade retratada com muita sátira, claro, naquele filme Não Olhe para Cima, com o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence interpretando cientistas que descobrem o asteroide vindo na direção da Terra. Eles fazem vários alertas, mas ninguém toma nenhuma iniciativa para evitar o fim do mundo. Em 2013, o governo da então presidente Dilma Rousseff, por meio da extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos, encomendou estudos para antecipar os efeitos das mudanças climáticas no Brasil e idealizar medidas para adaptar o país a essa realidade. Os nossos melhores cientistas nessa área foram reunidos no projeto Brasil 2040, que mergulhou em modelos climatológicos com o objetivo de estimar como diversos setores da economia nacional seriam afetados até o ano de 2040. Mas, em 2015, quando se encaminhava para a fase final, o trabalho foi suspenso pelo próprio governo Dilma, sem nenhuma explicação e sem que o conteúdo elaborado levasse à formulação de políticas públicas para amenizar o impacto dos cenários previstos. Nos bastidores e em entrevistas, os pesquisadores envolvidos disseram que o projeto foi cancelado porque previu a redução significativa da vazão de diferentes rios da Amazônia, o que prejudicava os planos do Palácio do Planalto na época de construir usinas hidrelétricas naquela região, como a usina de Belo Monte. Só que os relatórios do grupo trouxeram uma série de outras previsões importantes, como secas mais severas nas regiões Norte e Nordeste,
e uma frequência maior de chuvas extremas na região sul. Chuvas como essas que, entre abril e maio, geraram as enchentes mais graves da história do Rio Grande do Sul. Vamos ver se agora, com as consequências das mudanças climáticas provocando tragédias reais no mundo inteiro, os governos começam a se movimentar para impedir os piores cenários do aquecimento global.